Olha, a retomada das atividades presenciais depois de 2 anos por causa da pandemia reaqueceu o setor de eventos, tão importantes, né, para Joinville. E para falar sobre a reestruturação desse segmento que movimenta a economia local, movimenta o turismo também, porque a gente sabe a importância da questão de feiras, né? A gente está recebendo hoje a advogada e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Joinville, doutora Carol Alves Rous, para a gente entender um pouquinho sobre essa retomada, esse programa emergencial de retomada do setor de eventos aqui na cidade também. Doutora, bom dia, tudo bem? Bem-vinda ao Jornal da Manhã Jovem Pan Joinville. Bom dia, pessoal. Hoje eu vim explicar um pouco mais para vocês sobre a retomada do setor de eventos. O PERSE é um programa que significa Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, que foi instituído em março deste ano pelo governo federal e justamente tem esse propósito de trazer esse fôlego, de reestimular economicamente as empresas do setor, que foram muito drasticamente afetadas pela pandemia da Covid-19. E para os empresários, quais acabam sendo, né, os benefícios ou quais as vantagens, né, do empresário, quem está envolvido no setor, a aderir, conhecer, participar do programa? Bom, eu gosto sempre de falar que, inicialmente, que o PERSE ele tem assim, um propósito muito grande, tendo em vista que o setor de eventos é um setor que representa, assim, diretamente no Brasil, de forma direta, indireta e até com os terceirizados, cerca de 7 milhões de empregos. Então, existe esse giro muito importante, o setor de eventos é muito essencial, e nos 2 primeiros meses da pandemia, só nos 2 primeiros meses, com todos os cancelamentos e adiamentos, nós tivemos um prejuízo para o setor de 80 milhões de reais. Então, sem contar todos os outros meses, esses dados são divulgados pela Agência do Senado. Quando a gente fala, então, do PERSE, a gente pode ver que esse programa, ele traz diversos benefícios, como, por exemplo, a alíquota zero, ele reduz a zero as alíquotas de 4 tributos federais, que são esses: PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, dando essa alíquota zero durante 60 meses, o que significa 5 anos, então é bastante vantajoso. Além disso, também nós temos a transação ou a renegociação para empresas que têm dívidas tributárias ou não tributárias com o governo federal. E essa transação, essa renegociação, tem o prazo para quitação de 145 meses e pode ter até 70% de desconto, então é bastante vantajoso. Além disso, existem outras diversas vantagens que você pode conversar com o seu advogado, com o seu contador, um especialista no tema, para que te apresente e faça essa análise da sua empresa. Certo. Carol, muito bom dia para você. É sempre um prazer tê-la conosco aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã. Você comentou ali a respeito de alguns dados e a Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento e Afins, o Apresenta, realizou inclusive um estudo, né, sobre o impacto na vida de quem depende do setor de eventos pós-pandemia. E o cálculo aponta que 98% dos eventos foram afetados e 1.300.000 pessoas perderam os seus empregos durante este período. Um prejuízo calculado do começo da pandemia até o fim, por exemplo, deste ano é de cerca de 270 bilhões de reais para o setor. E para dar conta, né, de ficar aí no 0 a 0, saindo do vermelho, inclusive, os eventos brasileiros precisariam movimentar, então, cerca de 355 bilhões de reais até o final do ano que vem. E aí, portanto, sem dúvida, né, mostra a importância de um programa como este. E aí eu te pergunto o seguinte: como é que os empresários podem se cadastrar nesse programa e quais são os requisitos para, então, se enquadrar nele? Bom, então, hoje a gente vê que quem tem direito ao PERSE são todas as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e que estejam diretamente ou indiretamente ligadas ao setor de eventos. São essas hotéis, cinemas, feiras, casas noturnas, a gente cita também restaurantes, bares e similares, entre outras atividades. Então, para você saber se a sua atividade pode ser beneficiada pelo PERSE, a gente pode ver através da portaria que foi publicada pelo Ministério da Economia, de número 7.163. Nessa portaria, há uma listagem com todos os quinais das empresas que podem se beneficiar do programa. Então, eu sempre aconselho que se converse com um contador, com um advogado especialista, justamente para ver a particularidade de cada negócio. Porque a gente tem hoje algumas questões a serem debatidas. As empresas do Simples Nacional podem ou não participar? Tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Carol, a gente sabe que o setor precisa de incentivos, não só de eventos, obviamente, mas é um dos setores mais afetados pela pandemia. E a gente sabe que nós temos algumas iniciativas, algumas ações do poder público
para desburocratizar as leis que ainda emperram o setor. Tem essa questão da autodeclaração para eventos, né, em setores privados. Já é um passo importante, obviamente, mas precisa avançar ainda mais, né? Na sua opinião, quais são as demandas que ainda emperram, né, o setor para deslanchar ainda mais nesse momento que ainda é fim de pandemia Covid-19, né? A gente percebe uma retomada, mas há um caminho longo pela frente ainda. O que precisa ser feito, tanto da iniciativa privada, pública, para que a gente possa ter um cenário mais favorável ou parecido do que a gente tinha em 2019, por exemplo? Então, Marcos, eu vejo essa questão com os olhos voltados ao PERSE justamente porque eu acredito muito que esse programa, ele traz uma retomada, ele traz uma alavancagem para esse setor. Existe probabilidade de as empresas reduzirem esses tributos que impactam diretamente, anualmente, essas empresas. Então, isso dá um caixa, isso traz um fortalecimento, esse é um ponto. E outro ponto que você citou realmente é essa questão da burocratização, todas essas questões que a gente precisa legalmente rever, a gente precisa repensar, né, todo essa estruturação de como foi feito aqui no Brasil. E aqui acredito também que, infelizmente, depende dessa demanda de tempo mesmo, porque como essa pandemia se estendeu, a gente precisou ficar recluso, aconteceu da maneira que aconteceu, hoje as empresas elas vão ter um tempo ainda para se reestabilizarem, mas eu vejo que a função do Estado é justamente essa, trazer programas para diminuir esses impactos, esses prejuízos negativos, né? E é por isso que a gente está aqui falando sobre isso e lembrando o poder público, né, Fernando, sobre essa necessidade de incentivos a mais também. É verdade. 7 horas e 25 minutos, não perca a sua hora, 7h25. Carol, para a gente finalizar, mais algum tema, algo a mais que você gostaria de estar colocando sobre esse programa para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo? Então, só a expectativa do governo federal, que é de que até 20 milhões de famílias sejam alcançadas, então é uma quantidade bem expressiva no nosso país. A retomada do setor de eventos implica diretamente na retomada da economia do país como um todo, impacta diretamente. E por fim, algumas questões também controversas, o programa ele já está bem solidificado, mas como tudo nas leis brasileiras, há algumas questões controversas que são passíveis de debate. Hoje se questiona a necessidade e obrigatoriedade ou não do cadastro no Cadastur, existe esse debate sobre as empresas do Simples Nacional, empresas que têm mais de um KNAI primário, secundário, tudo isso a gente aconselha que vocês conversem com o advogado especialista, com o contador, para esclarecer e ter essa análise caso a caso, mas de fato o PERSE é um programa, é uma janela de oportunidade que não deve ser desperdiçada. Doutora Carol, muito obrigado. Sucesso lá no projeto e sempre que precisar retorne aqui aos microfones da Jovem Pan Joinville. Bom dia. Muito obrigada, bom dia.